acidente com um ônibus que transportava estudantes universitários de Águas Belas para Garanhuns. E a gente conversa agora com o gerente regional da região metropolitana sul, do setor do Tribunal de Contas do Estado, Elmar Pessoa. Bom dia, seja muito bem-vindo. A gente queria saber do senhor o seguinte: esse prazo para que a readequação foi até julho. De lá para cá, o que é que mudou para evitar que acidentes como os que aconteceram em Riacho das Almas, Pombos e o mais recente em Garanhuns agora aconteçam? De fato, bom dia a todos, dos ouvintes. O prazo inicial se esgotou em final de julho, ele teve a prorrogação até o final de agosto, e a partir de então a gente passou a monitorar de perto o avanço das medidas que as prefeituras vêm tomando em relação à melhoria do serviço de transporte escolar no Estado. Hoje a gente implantou, junto às prefeituras, um sistema de informação em tempo real, onde a gente verifica um avanço, a classificação dos veículos, principalmente em relação às questões de segurança e dos condutores. Então a gente vem percebendo que, embora lentamente, embora não na velocidade que a gente pretendia ou na velocidade necessária, mas a gente está verificando alguns avanços. A gente verifica que muitos condutores foram qualificados, passaram até aquele curso de segurança de transporte, do curso necessário para o transporte de alunos. A gente verificou que muitos veículos foram substituídos, ou alguns outros foram ajustados, mas a gente ainda está longe do ideal. O fato é que também, nesses últimos meses, nesses últimos trimestres, o Tribunal acompanhou bem de perto, fez algumas ações junto aos gestores. Foram 6 encontros regionais, onde a gente convocou todos os gestores de transporte escolar e conversamos francamente, claramente a respeito do sistema, cobramos medidas, implantamos cursos de formação, porque não adianta a gente pedir para fazer sem a prefeitura saber fazer como é que faz. Então a gente também cuidou da parte pedagógica para que a coisa aconteça de forma bem estruturada, nada de forma soldada, tudo pensado. Temos um manual de transporte escolar, onde disciplinamos toda a questão do transporte escolar. Temos um curso de formação, um curso de capacitação, onde o gestor pode nos procurar. E o fato é que a gente, embora lentamente, como eu disse, mas a gente está verificando um avanço no sistema de transporte escolar do Estado. Elmar, e a gente sabe que em março o TCE ele publicou uma resolução com medidas a serem cumpridas e adotadas tanto pelo Estado quanto pelos municípios para garantir justamente a segurança desses passageiros. Então a gente pode dizer que essas medidas vêm sendo cumpridas, Essas medidas, na verdade, foi um reforço de uma resolução que a gente publicou ainda no final do ano passado, a resolução 56, que disciplina todo o sistema de contratação, que foi fruto, inclusive, de um grande estudo que o tribunal fez, conversando com universidades, com a FNDE, com outros estados da federação, com empresas privadas, tanto fornecedores de serviço de transporte escolar, quanto do serviço de fornecimento de equipamentos. Fizemos parcerias com 5 municípios aqui no estado para entender como é que funciona e o que a gente propôs, na verdade, ser uma coisa testada. Então, no final do ano passado, a gente propôs essa resolução, esse manual de transporte escolar, e essa resolução de março, a 167, que você acabou de falar, ela meio que ratifica aquilo que foi publicado no ano passado. E, além dela, a de março, publicamos uma outra em maio, onde a gente estabelece aqueles prazos que você falou também agora há pouco. Elmar, e assim, eu queria que você reforçasse para quem está acompanhando, os órgãos públicos que são responsáveis por esse transporte, se eles deixam de seguir o que é determinado, o que é preconizado, o que é que eles podem sofrer de punição? Existe toda uma legislação que está por trás do disciplinamento do transporte escolar.
né? Então, não só o Tribunal de Contas, não só o Ministério Público, né, que pode cobrar essas ações da Prefeitura, mas o próprio Judiciário, né? Você tem uma lei que precisa ser cumprida, né? Tem uma lei que diz como o veículo deve conter, como deve ser mencionado naquela lei, como o serviço deve ser oferecido, quais são os equipamentos de segurança que o veículo deve ter. Então, no caso de não cumprimento desses pontos, né, existem sanções legais, certo? E sanções administrativas, né, do lado do Tribunal de Contas, né, que é onde a gente vai analisar a prestação de contas como um todo, analisar o serviço, verificar se aquilo que foi contratado está sendo executado, se o custo daquela execução está de acordo com o praticado no mercado, e caso contrário, sanções sim, que vão desde multa, né, a outras sanções que o Ministério Público pode aplicar. E o TCE, né, seguirá nessa batalha aí para garantir que o transporte seja feito de forma segura, né, e da forma que deve ser feito, tanto pelo Estado quanto pelos municípios, né, Omar? Sem dúvida nenhuma, né? Isso é um ponto que a gente começou a fiscalizar com mais força no ano passado, e vai permanecer por esse ano e virá ainda com mais força no próximo ano. Esse ano a gente tirou para entender o problema, né, capacitar o gestor, né, dizer da importância do tema, da segurança que precisa ser respeitada, e no próximo ano, apesar de continuarmos também com essa ação de capacitação, mas vamos fazer uma fiscalização mais intensiva, onde as cobranças vão ser mais fortes, porque afinal de contas, né, já faz um ano aí de ação, um ano de aproximação com o gestor, e está na hora também agora do resultado vir de uma forma mais rápida. Verdade, a gente torce para que a gente veja cada vez menos acidentes como aquele que a gente viu lá em Riacho das Almas, e torce para que a fiscalização de vocês seja sempre muito bem recebida e que vocês tenham pouco trabalho também, porque aí vai estar todo mundo legalizado. Obrigada, viu, gerente? Eu agradeço a participação aqui, a oportunidade, e aproveito para esclarecer, né, que a parceria é a palavra de ordem, né? Então, o Tribunal de Contas a gente não faz nada sozinho, o gestor não faz nada sozinho, certo? A imprensa é um grande meio de comunicação, aproxima a sociedade dessas ações do tribunal e de cobrança do gestor, né? Então, acho que todo mundo trabalhando junto, a gente vai contribuir para que o serviço mal feito seja de fato erradicado do Estado. Perfeito. Então tá aí, gente. A gente conversou com o Elmar Pessoa, ele que é gerente regional da Metropolitana Sul, do setor do Tribunal de Contas do Estado, falando aí sobre a fiscalização dos transportes escolares aqui em Pernambuco.